A gente aqui é o professor Luiz com mais alguns exercícios de eletricidade falando da primeira lei de Ohm. Então aqui é uma aplicação direta da primeira lei, onde você vai ter a tensão, que é a diferença de potencial, representada por U. Ela vai ser diretamente proporcional à corrente. Então você tem aí uma aplicação direta da lei de Ohm. Então se você quer saber a DDP, a diferença de potencial aplicada em um resistor de 6 ohm a partir de uma corrente elétrica que vai passar esse resistor de 2 amperes. Então você tem aí o U vai ser diretamente proporcional à corrente, o resistor ele é uma constante, né, um resistor ohmico. Então você tem aqui 6 vezes 2, que vai dar uma tensão de 12 volts. Então aqui uma aplicação direta para a nossa lei de Ohm. No exemplo 2 eu tenho uma DDP, a tensão aqui é igual a 220 volts, e você tem uma corrente elétrica de 10 amperes. Quer saber qual é a resistência desse chuveiro, né? Qual é o E? Então você tem a primeira lei de Ohm, que o vai ser diretamente proporcional ao valor da corrente. Se o vale 220, você tem que o R vale R e o I vale 10. Então, passando para lá, dividindo, o R vai ser 220 sobre 10. Então, você tem uma resistência de 22 ohm. Aqui, a nossa resposta para esse segundo exemplo. O terceiro exemplo, muito semelhante, você tem uma resistência de 200 ohm. A resistência vale de 200 ohm. Você tem uma tensão, a DDP, de 24 volts. E ele quer saber qual é a corrente elétrica. Também uma aplicação direta da equação, a primeira lei de Ohm. No caso aqui, a tensão é 24, o resistor vale 200 ohm e a corrente é o I. O I vai ser 24, dado para não dividir o contrário, né? Está o maior em cima. O 200 que está multiplicando vai passar dividindo 24. Então vai ser 24 dividido por 200, que vai dar 0,12 ampere. Corrente é dada em ampere, então aqui vai ficar 1,12. Então a corrente que vai passar aí 1,12 ampere. Aplicação também direta. O quarto exemplo, eu tenho uma tensão e tenho a corrente. Novamente eu quero saber a resistência, quero saber o valor do E. Então você tem que U é igual a R vezes I. O U vale 110 volts. O R ele quer saber e o I vale 5,5. Então o R passando dividindo aqui 5,5 vai ser igual a 110 sobre 5,5. Isso é igual a 20 ohm. Então a resistência você calculou e chegou a esse resultado. Aqui uns exemplos bem simples para a gente ver como é que a gente coloca isso na equação, né? Você tem que saber as unidades e saber que cada unidade representa um parâmetro, né? Então a DDP 20 volts, a corrente igual a 4 amperes, e ele quer saber então qual é o valor da resistência, né? Então aqui a aplicação direta da primeira lei de Ohm. Então aqui é 20, aqui é R e aqui é 4. Então R vai ser 20 sobre 4. O R vai ser igual a 5 ohm. E agora a gente chega num exercício um pouco mais elaborado, onde você vai ter que saber que quando a gente tem 3 resistores em paralelo, você deve encontrar a resistência equivalente, né? O R equivalente, utilizando aquela regra da associação de resistores. Quando eu tenho em série, você tem que somar os resistores, né? Você tem que somar os resistores quando estão em série. Quando você está em paralelo, você vai fazer a soma dos inversos dele. Então vai ser R1, 1 sobre R2 e aqui no caso 1 sobre R3. Mas não é o caso aqui para essa questão. Essa questão você tem que encontrar qual é o valor da corrente I. Qual é essa corrente que vai sair, que é a mesma que vai entrar aqui, né? A corrente que vai entrar aqui e é a mesma que tem que sair lá. Só que ela vai ser dividida. Ela vai ter uma corrente aqui, vou chamar de I1, vai ter essa outra e ter essa outra. Ela vai dividir por causa do valor da resistência. Esses 3 resistores estão em paralelo
e eu não tenho o valor do R. O que eu sei é que, como eles estão em paralelo, a tensão aqui é a mesma. O U, né, a tensão, tanto nesse R quanto nesse 100 e quanto nesse 250 ohm, é a mesma tensão, porque eles estão em paralelo. Então, estão compartilhando a mesma tensão aqui, U. Então, basta eu encontrar a tensão nesse resistor aqui do meio, porque eu tenho a corrente e tenho o valor da resistência, para saber qual é a tensão nos outros, que é a mesma, né? Então, você primeiro calcula o valor de U, para poder depois fazer os cálculos que ele está pedindo aí, para encontrar o valor de R embaixo, por exemplo, e depois calcular a corrente que vai passar pelos três resistores. Então, você tem que U é igual a R vezes I. No caso aqui desse resistor do meio, você tem a corrente, que é 5 amperes, e tem o resistor, que é 100. Então, vai ser 100 vezes 5. Então, aqui você tem que a tensão é igual a 500 volts. Essa tensão é a mesma para esse de cima, é a mesma para esse de baixo e esse aqui. Todos os três têm a mesma tensão de 500. Então agora você pode encontrar qual é o valor desse R aqui, jogando aqui na equação, né? U é igual a R vezes I. Aqui vale 500, aqui vale R e aqui vale 1. Então a resistência R é igual a 500 também, 500 ohm. Então você já sabe que o R é igual a 500. Mas qual é o valor do I? Para encontrar o valor desse I aqui, você tem que encontrar o valor do I 1. Então aqui U é igual a R vezes I. O U vale 500, que é o mesmo. O R 250 e o I vale I. Então o I vai ser 500 sobre 250, vai dar 2 amperes. Então você tem aqui uma corrente de 2 amperes, você tem aqui uma corrente de 5 amperes e você tem aqui uma corrente de 1 ampere. Quanto maior a resistência, menor a corrente vai passar, né? Aqui a gente percebeu que aqui tem uma resistência maior, então a tendência é que passe uma corrente menor. No final, elas vão se somar. Então vai ficar 2 mais 5 mais 1. Então a corrente que vai ser, a corrente I vai ser 2 mais 5 mais 1 igual a 8 amperes. Então você sabe que a corrente vale 8 e a resistência vale 500. Então você tem aqui como a letra A a resposta para esse exercício 6, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? E para finalizar esse exercício 7, eu tenho aqui o gráfico de um resistor ôhmico e a gente sabe que ele é constante, né? Ele é uma função afim, uma função constante, e você sabe que ele vai ser o mesmo para qualquer ponto aí que você pegar. Então você sabe que U é diretamente proporcional à corrente. Se você tem U igual a 20, pegando esse ponto aqui, né? Se você pegar esse ponto aqui, onde U vale 20 e I vale 10, você sabe qual é o valor da resistência, que é 10. Você sabe qual é o valor da resistência porque é um resistor ohmico. Você sabe qual é o valor da resistência porque você está diante de um resistor ohmico. Então aqui vale 10. 10, cadê o ponteiro? 10. Então o R vale, dividindo lá, né? O R vale 2 ohm. Então você já sabe qual é o valor de R. Só que além do valor de R, ele quer saber também qual é a potência, né? Qual é a potência e qual é o resistor. Então a potência vai ser U vezes I. A potência é U vezes I. Então você tem que a potência vai ser 20 vezes a corrente. A corrente aqui vai ser, você pode pegar esse 10 aqui também, né? Pode pegar o valor de 10. A corrente, você pode pegar o valor de 10. Então a potência é 200 volts. Então aqui tem a potência de 200 watts, né? Não volts. 200 watts. Então aqui a resposta para essa questãozinha é igual a letra D. A letra D foi a resposta para esse exercício. Então essa foi a dica para vocês. A gente volta aí numa próxima. Até lá.